Olá, seja bem-vindo a Páginas Abertas. Durante 30 minutos, convido a empreender comigo uma viagem ao mundo dos livros. Hoje, a nossa viagem será feita em companhia de Albertino Will, que apesar de não ter ainda publicado uma obra sua, tem vários textos publicados em várias antologias. Olá, Albertino, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, professora Sônia Carvalho. Quem é Albertino Will? Antes de mais, gostaria de agradecer a amabilidade que teve de me convidar para este ilustre programa e provavelmente muitos me estarão a escutar também. O meu agradecimento também é extensivo a estas pessoas que me são caras. Quem é Albertino Will? Albertino Will é o nome de uma pessoa que, bom, o nome completo da pessoa é Albertino, é nome comprido, nome longo, mas pronto, vamos dizer Albertino Manuel da Graça Will Pires dos Santos. Abreviando seria Albertino Will Pires dos Santos, mas conhece-me mais por Albertino Will, portanto é esta a designação, portanto Albertino Will sou eu. Exatamente, um escritor da nossa praça. Um escritor promissor da nossa praça, não é? Sim, quer dizer, tento ser escritor, não me considero escritor, mas estou a caminho de ser escritor. Exatamente. Porque eu considero que a perfeição absoluta não existe. Nós caminhamos em direção da excelência, em direção à perfeição, mas sem nunca lá atingirmos. Exatamente. Mas há todo o esforço que nós vamos fazendo para superar os obstáculos e caminhar em frente. Exatamente. Albertino Will trabalha no estabelecimento de ensino onde está em permanente contacto com estudantes. Que apreciação faz da relação que os mesmos têm com os livros? Bem, antes de responder não é? Tá bem, vou responder a sua pergunta. Antes de responder a sua pergunta, gostaria de abrir um parênteses para falar de meus pais, que são eles Bibiano Aires Pires dos Santos e Maria de Lourdes Will Pires dos Santos. Portanto, são eles que me deram esta oportunidade de vir ao mundo e, naturalmente, me deram as ferramentas ou a educação necessária e o entendimento das coisas para que eu pudesse enfrentar a vida com maior suavidade e, naturalmente, fizeram de mim aquilo que sou hoje, em parte, aquilo que sou hoje. Portanto, para responder à sua pergunta, falou-me nos alunos, repita. Sim, porque tem contato direto com trabalhar no Liceu Nacional, não é? Exatamente. Está em contato direto com estudantes, com uma grande quantidade de estudantes. Que apreciação faz da relação que estes mesmos estudantes têm com o livro? Com o livro. Bem, como bibliotecário que fui há alguns anos atrás, fui bibliotecário no Liceu Nacional, eu pude observar que os alunos têm grande apetência pela leitura. Não podemos culpabilizá-los, dizer que eles são, digamos, negação à leitura, não podemos dizer isso. Eles precisam sim de um incentivo, precisam ser sensibilizados para esta prática e isto é possível. Quando era bibliotecário, cheguei a organizar um jornal da biblioteca do Liceu Nacional e feito com artigos elaborados pelos próprios alunos e na altura não havia muito uso das tecnologias de informação, nós fazíamos mesmo à mão, quem tivesse uma caligrafia muito bonita, fazíamos aquilo e fazíamos recolher poemas, anedotas, provérbios, contos de alunos desde o 7º ao 11º ano. E foi uma maravilha ver, depois de publicado no ato do Liceu Nacional do Jornal, que os alunos iam ali colher, portanto, copiar os poemas pequeninos, ou copiar os poemas, copiar as anedotas, coisas de amor que eles gostam, os poemas românticos, que gostavam de copiar aquilo. Portanto, vê-se que eles têm apetência pela leitura. Nós é que temos que fazer, potenciar, levantar, sensibilizá-los para esta prática. Exatamente. Isto é possível. Mas por que deixou de publicar o jornal? Se era era uma forma de incentivar a leitura e a escrita, nesse caso? Sim, né? Porque eu depois estava a estudar, a estudar licenciatura no Instituto Superior Politécnico, em língua portuguesa, e pelo meu desempenho
fui contemplado com uma bolsa de estudos para me deslocar à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa para formar-me para me licenciar em tradução, o que acabei por fazer. E foi nessa situação que tive que me deslocar e suspendi esses trabalhos. Mas isto não foi posto de parte de todo, porque atualmente eu tenho tenho tido algum contato com os alunos, nomeadamente o Liceu Maria Manuela Margarido. Tem ali a professora Elizabeth Nogueira, que foi minha colega de curso em Portugal. Sim. Ela convidou-me para presidir uma palestra e fui ali proferir uma palestra juntamente com os alunos. Fizemos um debate aceso onde eles participaram ativamente, quer com poemas, quer com declamações, críticas, dúvidas, sugestões, e foi uma coisa muito dinâmica, muito ativa. E esta mesma ideia transportei para o Liceu Nacional. Fiz uma proposta à direção do Liceu Nacional no sentido de realizar coisa idêntica neste estabelecimento de ensino. E foi isso que aconteceu. Fiz 2 palestras, uma para os alunos da manhã e outra para os alunos da tarde, e pude observar também a participação ativa dos estudantes, o que atesta que eles realmente têm a apetência pela leitura. Nós temos que incentivá-los e conduzi-los a essa prática. Quer dizer que daqui a mais uns tempos vamos ter... Provavelmente vamos ter grandes escritores. O jornal volta a ser publicado? O jornal? Sim, o jornal que fazia na biblioteca. Bem, vai reativar? Provavelmente, até apareceu... Muito recentemente foi publicado um jornal, num ato do Liceu Nacional, pelos estudantes, se não estou errado, do 12º ano, não estou certo, mas eu vou publicar um jornal em que pude ver artigos interessantes. Isto é prova inequívoca de que os alunos têm muito para dar e juntamente com o corpo dos professores, do docente e outros elementos da escola, podem fazer muito neste para que os alunos, para que a camada jovem ganhe o gosto pela leitura, cabe aos professores, neste caso, não é? Cabe aos professores, juntamente com os alunos, os pais, a carga de educação, portanto, a direção da escola, numa perfeita comunhão, orientar os alunos e receber também o feedback da parte deles para que se faça um trabalho conjunto, um trabalho profícuo e vantajoso. Exatamente. Albertino escreve, trabalhou na biblioteca, foi bibliotecário, esteve no mundo dos livros, não é? Enquanto esteve lá, de certeza que aproveitou ao máximo esse convívio com os livros. Qual foi o livro mais marcante que já leu até hoje? O livro mais marcante, o primeiro livro que li foi A Morgania dos Canaviais, de Júlio Diniz, mas depois li também Os Maias, que exerceu um papel fundamental, preponderante na minha atividade artística e literária. Essa de Queiroz escreve magistralmente. Mas quanto a mim, os escritores são diversos e são muitos, e cada um tem a sua especificidade. E cada um transmite alguma coisa, transmite-nos algo diferente. E eu vejo os escritores todos como importantes. Não faço distinção, portanto, todos são importantes, porque todos contribuem para o engrandecimento, para o enriquecimento do ego, do nosso eu poético, do nosso eu literário, digamos assim, da nossa, valorização da nossa criação artística e literária. Além de escrever, eu sei que o Albertino canta, toca, compõe música. Pois, porque eu acho que a poesia e a música são 2 coisas indissociáveis. Na música fala-se do ritmo, da melodia e da harmonia. São 3 coisas, uma trilogia importante, de ritmo, melodia e harmonia. Na poesia também se fala do ritmo, a sucessão de tempos fortes e fracos. Na poesia também se fala da harmonia, portanto, a harmonia das rimas, por exemplo, da melodia das palavras. Portanto, a poesia é um texto musicado, é um texto musicado. E eu, por acaso, eu gosto de tocar,
guitarra, eu sou guitarrista, sou, digamos assim, cantor, ou tento ser cantor, mas faço mais músicas românticas, porque comecei por fazer poesia, e a poesia foi sendo musicada, porque achei por bem transformá-la, portanto, não faço só poesia na língua, no português, faço também no crioulo santomense, porque acho que faz parte, o crioulo santomense faz parte, é uma valorização da língua. Valorização da nossa língua, exatamente, que faz parte da nossa identidade sociocultural e linguística, não é verdade? Exatamente. E onde é que o Albertino se inspira para escrever? Sobretudo a poesia, não é? Que é o que mais gosta de escrever. Olha, foi uma pergunta que os estudantes, ao longo das palestras, me fizeram. No Liceu Maria Manuela Margarido fizeram essa pergunta, e no Liceu Nacional também fizeram essa pergunta. E eu disse-lhes, olha, estamos cá em Santo Tomé e Príncipe, nas Ilhas Maravilhosas, como se costuma dizer, não é? E temos ali belíssimas praias, temos rios que serpenteiam como cobras em direção ao mar, temos florestas luxuriantes, temos o pico Papagaio, temos, portanto, o mar plácido da Lagoa Azul, temos muita coisa, e não só os lugares, não é? Temos também pessoas, temos o busto do Rei Amador, que nos pode sugerir alguma coisa, temos, digamos, escolas, praias, como já disse, podemos falar também, a literatura não é só um retrato fiel da realidade, não é? A literatura também é uma transfiguração desta mesma realidade, não é? Podemos, através da literatura, criticar, não é? Podemos, através da literatura, selecionar o que é bom, o que é mau, e selecionar o que é bom e tentar criticar, fazer uma espécie de sátira. Ao mesmo tempo, também a literatura pode ser, como na negritude e em outros movimentos literários, correntes literárias, pode ser uma forma de luta, uma forma de uma poesia de emancipação, etc. E representa muita coisa. Porque nós sabemos que na teoria literária que se fala de catarse, que é a expressão de sentimentos mais profundos que encontram no nosso inconsciente, que são transportados, trazidos à tona através de uma personagem, através de um conto, um romance, etc., de uma cena, etc. Mas não é só isso. Nós podemos, através da literatura, ensinar, podemos, através da literatura, conhecer novos mundos, a ciência, a cultura, a língua, etc., conhecer novos povos. Eu digo isto porque eu andei a estudar também na União Soviética, antiga União Soviética, depois de sair de Santo Tomé. Eu apanhei uma bolsa para a União Soviética, a atual República da Ucrânia, onde estive a fazer o curso de licenciatura em Economia no Instituto de Economia de Kiev. E tive contato com várias línguas, porque aquela terra é uma terra multilingue, e portanto tem várias culturas. E a gente fica com a sensação de que ali valorizamos de facto o nosso crioulo, as nossas línguas, porque vemos os outros povos utilizarem as suas línguas de maneira, sei lá, nobre, com alguma satisfação, com alguma emoção, com alguma alegria, com alguma... Então, essa vivência na ex-União Soviética também... influenciou de veras a maneira que, o meu percurso. Exatamente, a maneira como o Albertino escreve hoje também tem um pouco... Tem a ver, porque conhecemos outros povos, outras realidades diferentes, e isso de qualquer forma influi ou contribui de forma positiva para um enriquecimento do nosso, digamos assim, repertório linguístico, literário, etc. Por exemplo, agora falemos da tradução. Eu sou licenciado em tradução pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Há um tradutor, um teórico de tradução, que é o Schleiermacher, alemão. Ele fala da cultura, porque a cultura no ato de traduzir. Por quê? Porque o tradutor não só tem a ver com a língua que é nativa, que é a sua língua, mas também a língua de partida do texto que pretende traduzir e a língua do texto de chegada. E essas duas línguas transportam consigo uma cultura, porque a língua não só é um meio de comunicação, mas como é um veículo de
de cultura, transmissão de valores culturais. E o tradutor tem que estar nestes dois pontos ao mesmo tempo, fazer uma espécie de pacto com esses dois aspectos, essas duas vertentes, e saber sintetizar, que quer dizer, o tradutor negocia. É uma negociação que o tradutor faz. Aliás, Humberto Eco, um outro também teórico de tradução, no seu livro Traduzir ou Dizer Quase a Mesma Coisa, faz referência a esses aspectos. Ele diz que o tradutor, no ato de traduzir, encontra momentos de ganhos e perdas. Ganhos e perdas, e compensações. Portanto, há sempre perder e ganhar. Mesmo ao longo da história da tradução, as primeiras Bíblias foram traduzidas inicialmente a letra, mas depois os tradutores viram que não se pode traduzir a letra assim fiel, porque isso perde todo o sentido para outra língua de... Sim. Isso prejudica de qualquer forma o sentido da tradução, do escrito original. Exatamente. Não é? E tanto há toda a necessidade de... Então, por exemplo, o Albertino acha que se nós tivéssemos que traduzir um poema, por exemplo, de Baudelaire para o português, seria possível? É possível. A musicalidade, a intensidade estaria presente? Quer dizer, a gente vai fazer, como eu disse, uma negociação. Porque eu recordo que ao longo do curso de tradução, no meu curso de tradução, tive uma cadeira de seminário em que a professora nos propunha traduzir textos vários de alemão, francês, e italiano, espanhol, porque tínhamos estudantes de várias línguas, estudavam várias línguas diferentes. Portanto, vamos ver, imagina, pegar um texto de, por exemplo, Byron e traduzir para o crioulo foro, é possível? É possível, sim. É possível. A gente, claro, que não vai fazer uma tradução à letra, nem tampouco vai... Quer dizer, há perdas e há ganhos. Há ganhos e há perdas. Perde-se por um lado, mas ganha-se por outro. Por exemplo, eu vi, não cortando, não lhe tirando a palavra. Por exemplo, estava a falar do texto alemão, espanhol, inglês, que a pessoa nos propôs o texto poético para traduzir, não é? E então, fomos traduzindo, como a turma era de uma diversidade grande de estudantes, a gente fazia isso em conjunto. Mas muitos de nós, eu não entendo alemão, mas entendia muitas coisas que a professora ia transmitindo, a gente ia apanhando umas coisinhas. E assim vai se aprendendo. E os outros também fazem o mesmo. E acontece o seguinte, a professora, a dado passo, acabamos de fazer a tradução, a pessoa diz, então, vocês não acham que a tradução ficou a perder, deixou algo a perder, tem a perder? Depois disse, não. Então, onde está a rima? Porque o texto original estava rimado. A pessoa disse, então vamos rimar o texto, não perdemos nada com isso, ajudamos a compreender melhor o texto, dar maior beleza ao texto. Foi isso que fizemos, fomos rimando o texto, um verso por verso até o final. E ela, inclusive, foi buscar o dicionário das rimas, uma coisa que eu não estava habituado, porque eu costumo rimar os meus versos assim a olho. Né? O Albertino escreve, além de poesia, que é o que mais gosta de escrever, também tem textos em prosa. E hoje eu queria que o Albertino nos falasse deste texto em concreto que nós temos aqui nesta antologia, não é? Letras Primícias. O texto em questão é A Amante do Mefelado. Exatamente. Qual foi o processo utilizado para a criação deste conto? Quer dizer, o texto é uma narrativa, não é? Mas, como todas as narrativas, tanto as narrativas têm um referente, não é? Uma realidade que lhes subjaz, não é? Uma realidade objetiva. Exatamente. Mas, neste caso, é uma realidade fictícia. Não tem a ver muito, mesmo no fim da obra, eu dizia mesmo, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Exatamente. É algo fictício. Embora aqui fala do Mefelado.
Já conheceu algum mefalado na sua vida? Como eu dizia, não se trata de um mefalado em concreto, porque, bom, tomando isso em consideração, posso dizer que existem vários mefalados em todo o mundo, não é? Mas agora, mefalado, ou podemos dizer mesmo, todos nós somos mefalados. Se hoje somos homens, não é que eu queira... nem que queira fazer discriminação, né? Estou dizendo no sentido em que o meu felado que é, o felado que é, felado é uma pessoa mulherenga, está num crioulo Santo Tomé, né? Santo Tomé, uma pessoa mulherenga. Ora, o mulherengo tem amor, nutre amor por alguém, nutre um sentimento, não está mal. Só que a dimensão, o nível, a intensidade deste amor é que pode ser exagerada, né? Pode chegar ao extremo, não é? Ser mefalado no sentido de ter muitas mulheres, ou gostar de ter muitas mulheres também pode ser. Né? Tempo, não é? Diga? De ter várias parceiras ao mesmo tempo. Várias parceiras ao mesmo tempo. Nesse sentido, até se pode dizer que seja uma forma de chamar a atenção para um aspecto da sociedade, não é? Que não é só de Santo Tomé, mas que é extensivo, é abrangente, é extensivo a vários países, nações, etc., vários povos. Então, é algo objetivo. Mas, neste caso, eu não me referi a alguém em concreto. Quer dizer, quis fazer uma coisa que prendesse a atenção do leitor, algo cômico, algo, como eu disse mesmo, algo cômico, né? Que fizesse rir, hilariante, que tivesse um efeito hilariante. Tanto é que pus o narrador numa situação incômoda, de estar sempre aborrecido, revoltado, e por fim a narrativa cai assim. Portanto, mas o ponto de vista do narrador aqui, como se vê, é a primeira pessoa, né? A primeira pessoa, mas não quer dizer que seja eu, porque o narrador é uma personagem criada pelo autor, não é? É uma personagem fictícia, né? Okay. Vamos fazer agora um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de momentos. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Por detrás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. O reino de... Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamar Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Estamos de volta à segunda parte de Páginas Abertas, hoje com o nosso convidado Albertino Will. Estávamos a falar há bocado sobre Mefalado. Pode falar-nos desse personagem do Mefalado? Mefalado. Mefalado é um indivíduo como um outro qualquer, né? Tem as suas fraquezas e tem os seus pontos fortes, naturalmente. Só que foi apanhado de uma, decepção, sofreu uma decepção que o deixou, de certa forma, inconfortável. Não é? Desiludido. Desiludido, exatamente, desiludido. Mefalado tinha uma namorada, mas pronto, era aquele namoro, digamos, platônico, tinha a ideia ideal, né? E ele considerava que era um amor acabado, um amor perfeito. E não era, se calhar certamente ele não declarara à moça efetivamente o que queria com ela, o que pretendia. Na sua cabeça ele era namorado? Era não namorado. Sabia se ela sabia que era namorada, é isso? Ela provavelmente não tinha certeza, não sabia, porque ele não tinha coragem de
de exteriorizar esse sentimento, né? Mas Exatamente. acalentava essa ideia de que ela estava do seu lado e pronto, não havia nada que pudesse contrariar este facto. Mas sucede que um dia encontra a rapariga com um outro indivíduo. Provavelmente no dia que ele pensava em declarar-se, não é? Um dia que ele pensava em declarar-se como uma manifestação, quer dizer, ele fez um banquete, Exatamente, provavelmente preparou para um petisco, para quer dizer, digamos criou assim, um ambiente todo para criou um ambiente, um declarar-se. cenário propício para que as coisas corressem da melhor maneira. Mas não foi este o caso, porque Pois, porque ela aparece com outro. aparece com um outro. Depois havia aquela outra amiga que era a mina quente, o tem, digamos assim. Tem. Eu emprego esses termos tem, quem tem. Pois eu ia perguntar, eu acho interessante que eu acho que são muito sugestivos os antropónimos aqui utilizados, não é? Tem o mefelado, tem, mina quente. Qual é a simbologia desses? É mesmo para criar aquele efeito hilariante, provocar o riso, algo cômico, algo que provoca, como se fosse uma comédia, não é? Exatamente. Esse texto é uma espécie de comédia, Por fim, o narrador rende-se, portanto, sente-se, digamos, derrotado, pronto. Os antropónimos aqui todos têm sobretudo o papel de fazer rir as pessoas, não é? De fazer rir as pessoas. Porque tem quer dizer que a rapariga... Tem quer dizer uma pessoa assim, assinhada, digamos assim, uma pessoa irrequieta, e mina quente também. E repare bem, para além disso, nós temos outros elementos. Por exemplo, quando... não estou a lembrar bem o trama da história, mas eu sei que o mefelado estava escondido, tinha-se refugiado. Viu a rapariga vir com o outro rapaz, sim, e refugiou-se na casa de banho. E foi espreitando pelas frestas do balneário, vendo a camisola, as riscas refulgindo, brilhando em frente ao balcão. E o seu nervosismo foi aumentando. E ele dizia mesmo que o soalho, o chão estava nervoso, o chão tremia furibundo. Pois era o chão que estava furibundo por ele. Ele ficou bem nervoso. Exatamente. E não só. Depois a camisola risca refugindo, o rapazola da cabra, quer dizer, está a insultar o rapaz indiretamente. Depois chama bichos a todos. E os bichos rasparam, depois ele saiu à rua, pontapeou a porta, saiu à rua, nenhuma alma penada, fugiram, desapareceram os safardanas. Se não fosse assim, fazia o empresunto o safardana. Portanto, a ver, tudo isto para fazer rir, para prender a atenção do leitor, até, enquanto o fio da história não cai, até cair o pano. Exatamente. E foi isso mais ou menos o meu objetivo. Exatamente. Fiz isso, eu vinha fazendo poemas e consegui alguns prêmios, mas nunca tinha tentado um conto. E filo assim, daquela vez fiz um conto e fui premiado, fiquei no primeiro lugar e valeu a pena tentar fazer. Exatamente, pois porque o Albertino tem concorrido sobretudo os textos do Albertino. Na modalidade de poesia. Não, mas além disso, os textos do Albertino que nós conhecemos são textos que o Albertino publica, que aparecem a partir de um concurso literário, não é? Sim, nos concursos literários. Porque eu era bibliotecário no Liceu Nacional e havia os clubes de leitura no Instituto Superior Politécnico. Na altura, a professora Margarida Rosa, que era cooperante, que era responsável pela biblioteca, convidava-me a participar nos concursos literários e quando não fosse assim, quando não, eu levar poemas de minha autoria ou não para declamar ali. E eu até achava interessante que aprendi, eu melhorei, aperfeiçoei muito a arte de declamar. Eu não declamava, mas comecei a declamar, por declamar. Eu declamava o cântico negro
Zé Régio, né? Zé Régio, acho eu. Não vou por aí, aquele texto. Exato, eu sei qual é. Sim, sim. O Albertino diz que declama. Pode declamar-nos um poema que tenha assim de cor? Olha, eu preferia declamar numa outra altura, porque eu estou para publicar um livro de poesia. Ah, sim, eu ia perguntar isso. Para quando? Sei que tem vários textos, não é? Sim, tem textos já, estou a compilar, estou a fazer tudo. Estou a envidar esforços no sentido, o mais breve quanto possível, trazer a lume a minha primeira obra literária. E já agora queria expressar a minha profunda gratidão com a minha homenagem à Ala Espírito Santo, que teve grande influência também no meu enveredar pelo caminho da literatura, porque eu frequentava muito a União Nacional de Escritores e Artistas de Santo Tomé e Príncipe. Era como que a minha casa. O ISP também era como que a minha casa, porque todas as atividades que percorria, e por levava isso a minha mesmo, viola. em homenagem à Dona Alda do Espírito Santo, eu vou insistir mais uma vez que, por favor, pode declamar para nós este poema Jambi. Jambi, já que insiste. Sim, é um poema. O Jambi é um texto também que foi premiado no concurso literário Escrever em Português. E faz parte desta antologia de letras primícias, poesia, e eu agradecia que lesse para nós, que nos brindasse com essa declamação. Vou tentar ler o poema em Jambi, fazer a vontade da minha caríssima professora Sônia Carvalho. Jambi. Nos subúrbios do Luxão o tambor tangia, no ar evolava-se o eco perfumado das vozes misteriosas do além. Mas ninguém vislumbrava o vulto opaco, imaginário, invisível, que vagueava como o fumo, infiltrando-se ardilosamente pelas folhas sombreadas, negras como o ébano da noite. Nos arredores do Luxão o tambor rufava. Lá, nesse local misterioso, algures nos meandros da floresta, um relâmpago reluzia como um corisco incandescente na noite tenebrosa de vendaval, como o olhar perverso e diamantino da cobra preta, enfeitiçando e hipnotizando um pássaro incauto. Nos arrabaldes do Luxão, homens empunhavam chocalhos e guizos e carregavam tambores no coração de batuque e entoavam canções sibilando, saracoteando, titubeando em danças macabras do outro mundo. Dormiam os habitantes. Mas o vulto fantasma errava pelas bandas do Luxão na noite cerrada de silhuetas aterradoras. Rápido, célere, um homem da vizinhança ergueu-se sonâmbulo e pulou para a rua. Estava possuído de espírito alheio. Era o vulto opaco, imaginário, invisível, que o arrancara da cama e o catapultara para o mundo etéreo e volátil dos finados. O homem desatou a correr, como se um chimidor ou santo d'água o atraísse para o rio. Os seus pés trilharam aos zigue-zagues o mato agreste, cavando sulcos, deixando rastros na capoeira silvestre. No ápice, como uma folha soprada pelo vento, estacou no local de onde rompia o vulcão fulgurante do Jambi. Rebolou no chão, cabriolou, flagelou-se, sentou-se na fogueira, mastigou garrafas de vidro até sangrar pela boca e pelo peito. Ninguém lhe acudiu e ele não morreu. Só se sabia que nas vizinhanças do Luxão o tambor rufava e muitas almas eram atraídas para esse sorvedouro, para esse abismo cavado no silêncio notívago do mato. Muito obrigada, Albertino. Obrigado. Obrigada. E é com esta declamação que nós pomos fim a mais um episódio de Páginas Abertas. Espero que tenha gostado e fico à sua espera para o próximo programa. Um bem-aja.